adoração. Os homens. Tu és o Deus que vive no alto. Tu és o Deus que vive no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Toda a igreja. Vamos cantar. Nossas vidas em suas mãos. Nós queremos pedir, Senhor, a manifestação da tua glória, do teu poder nesse lugar nessa noite. Nós paralisamos agora em nome de Jesus toda a influência satânica sobre essa região celeste. Nesse momento, Deus, nós clamamos a cobertura do teu sangue, Jesus, sobre as nossas vidas. Nós clamamos a manifestação do teu sangue e da tua glória sobre a vida dos teus filhos, da tua igreja. Nós damos uma ordem agora aos principados e potestades que têm atuado em Rio das Ostras como uma geração profética que se levanta nesse lugar, fazendo uso do nome poderoso de Jesus Cristo. Nós paralisamos agora toda a atuação, toda manifestação jezabélica sobre este lugar nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, tome a primícia das nossas vidas nessa noite. Que o Senhor governe, estabeleça o teu senhorio, o teu poder sobre nós nessa noite. Todos aqueles que aqui entraram nessa noite sejam neste momento revestidos de uma unção poderosa, assim também as nossas crianças lá dentro, as tias do infantil, cada ministério. Mas que essa noite nós saímos daqui transformados, influenciados pelo poder da tua palavra. Nós te convidamos, amigo Espírito Santo, a tomar o lugar que é teu. Nós primiciamos as nossas vidas no primeiro dia da semana, que é hoje, porque entendemos, ó Deus, que o decorrer da nossa semana depende do dia de hoje. E o primeiro dia da semana nós preferimos, ó Deus, estar aqui te adorando. Nós escolhemos o dia de hoje, Pai, o primeiro dia da semana, domingo, para estarmos aqui recebendo uma orientação do Senhor para as nossas vidas. E eu quero, Deus, baseado na tua palavra, que me garante sucesso no poder que é no nome de Jesus, liberar os teus filhos a serem abençoados durante toda a semana de hoje. Eu quero desde já, ó Deus, liberar uma palavra profética, onde nós destronamos toda ação dos principados e potestades ligadas a Jezabel em nossas vidas, e repreendemos toda a obra do diabo. Nós repreendemos a enfermidade da alma, a enfermidade do coração. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, toda a enfermidade física. Nós liberamos uma palavra de cura, Senhor, porque Tu és o Deus que nos vê quando o homem não nos vê. Tu és o Deus que, ao contrário do homem, não observa a nossa reputação, mas a nossa conduta, e molda em nós um caráter adorador. Tu és o Deus. Esse lugar é
seu, Pai. Fica à vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir Jesus aí bem forte, vai? Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Marcelinho, não tem como não te amar, cara. Eu te amo pra caramba, muito. Já tá chorando, se eu falar, não vou falar. Essa senhora aqui, ó, da terceira juventude, aqui na primeira cadeira, de preto e branco, essa gata linda. Eu tenho certeza que foi o genro dela quando ela veio de preto e branco. Eu te amo. A distância só traz saudade, esquecimento jamais. Tá? Porque tem pessoas que elas vêm pra nossa vida, mas vêm pra ficar, cara. Te arrebenta, sabe? Te arrebenta. Mas olha só, falar em arrebentar, eu hoje estou numa missão aqui acelerada mesmo. Eu hoje entendo algo que chamou muito a minha atenção. Quanto tempo faz que nós viajamos? Tem 2 meses já? As mulheres vão saber direitinho. Foi janeiro. 2 meses já? E aí, há exatamente 2 meses atrás, nós estávamos lá em outro continente, foi algo maravilhoso. Eu recebi uma orientação de Deus. E eu peguei algumas coisas, não roubei não, tá? Eu peguei porque é legal, tá? Atravessei a fronteira, passei pela alfândega, é legal. Eu peguei algumas pedras lá em Israel. E eu não sabia por quê. O Danilo, esse aqui, ele veio com uma mochila com 26 quilos, só de pedra. Tô mentindo, Danilo? E ele ficava assim, caramba, onde é que eu vou levar isso tudo? Onde é que eu vou levar isso tudo? Eu pensei, o problema é seu. Porque todo mundo, aonde ele ia, não, mas não era pedrense não, era Cael mesmo. Falei, meu irmão, os caras estão mal intencionados, vai querer jogar essa pedra, quebrar carro dos outros, alguma coisa, ele é doido. Só que na hora de arrumar a bolsa, na hora de vir embora, ele estava preocupado, ele falou, e agora? Eu falei, gente, eu fingia que não estava ouvindo, porque eu sou pequenininho, na minha bolsa tinha espaço, mas eu também já tinha algumas coisas para trazer. E eu falei assim, pô, você acha que eu vou chapar minha bolsa dessas pedras, Danilo, eu não vou ter condição de carregar? Alguma coisa na minha bagagem vai ter que ficar por causa de 26 quilos de pedra? Falei, tá zoando. Mas, vocês vão entender. Eu trouxe apenas algumas pedras lá da casa de Obed-Edom, que eu fiz um ato profético aqui com os filhos. Mas eu também tive o interesse de trazer essas pedras aqui lá do Monte Carmelo. E eu agora entendi por que eu não peguei pedra igual o Danilo. Eu não peguei. Você abriu isso aqui, Paulinho? Já com o Paulinho? Ele abriu isso aqui porque estava fechado. Ele violou. Mas foi para me ajudar, porque eu tenho dificuldade para abrir. As únicas 12 pedras que eu peguei, tirando as da casa de Obed-Edom. E eu não entendia porque a galera estava chapando a mão nos pedreiros, senão eu vou pegar só 12. E hoje eu entendo porque 60 dias depois, eu tenho orado a Deus intensamente, porque sabe aquela propaganda antiga, não basta ser remédio, tem que ser gelol? Não basta ser crente, cara. Tem que estar alinhado. A nossa geração profética, eu não canso de falar, é a geração mais privilegiada, porém, a geração que vai ser mais responsabilizada pelos seus péssimos atos. E eu estava orando a Deus, eu falei, caramba, Deus, não pode, não é comum tudo isso que tem acontecido com a nossa geração. Interessante estar generalizado. A gente tem viajado, tem ido a alguns lugares para ministrar. Só que eu falei, Deus, eu moro em Rio das Ostras. Eu sou riostrense. Então eu preciso me preocupar com o meu lugar de habitação. Eu sou nascido e criado em Macaé. Eu tenho sangue macaense. Eu preciso me preocupar com a minha geração, com o meu local de habitação. Embora eu tenha ficado muitos anos fora, eu voltei. E orando ao Senhor, aqui nesse altar, Deus falou no meu coração. E eu falei, Senhor, não adianta, nós não estamos aqui simplesmente para
orar, fazer guerrinha contra terreiro, com babalorixá, com ogã, com quem mata frango, com quem usa, sabe, farofa, alquidar, toma banho de ebó. Não, vai muito além disso. Eu falei com Deus, eu não estou preocupado com macumbeiro, não estou preocupado, não estou, cara. Sabe por quê? Porque eu sei que para eles tem salvação também, porque eu era. Eu falei, Deus, vai muito além. Eu pedi a Deus que me direcionasse em relação a algo mais profundo, porque nós temos, né, por nome, por bandeira, Ministério Apostólico Vinho Novo. E qual é a nossa visão? É implantar o reino de Deus. O apostólico traz um peso, eu custei a entender isso, sabe por quê? Enraizado na Assembleia de Deus, 18 anos, eu acho que eu fui o único pastor tradicional da Assembleia de Deus que já pregou numa catedral adventista, já pastoreou uma igreja batista convencionada. Tá aqui, ó, a família aqui, ó, do Marcelinha, a diaconisa Danizinha, cadê? Era de lá. O único pastor da Assembleia de Deus, enraizado, convencionado, na CGADB, que participou de 3 cultos ao vivo, 3 missas ao vivo na Canção Nova. E depois que eu fui ver, eu já estava lá, não sabia, não tinha como retroceder, mas já estava lá. Conheci Marcelo Rossi, conheci Dunga, Rosa de Saron, negócio de louco lá em São Paulo. E quando eu comecei pregando aquela dinâmica, que eu fui chamar o pastor, tô vendo o cara todo engoladinho, com vestidão, eu falei, rapaz, o pastor aqui é diferente. Aí o menino que me levou falou assim, não, mas padre, aqui nós somos da católica carismática. Eu falei, meu Deus! Falei, ferrou, meu irmão! Bem que eu estranhei o tratamento. Vamos nos buscar. Aí quiseram pagar o hotel para dar comer em churrascaria. Eu falei, rapaz, Celcinho, vulgo gordão, né? Agora ele tá magrinho. Rapaz, aquilo não comia de babado. Vamos comer. Falei, rapaz, a igreja lá é próxima, gente, um galpão imenso. Mas não tinha uma imagem. O interessante é que a galera lá orava em língua. E aí eu entendi, o cara que estava com aquele roupão grandão, o padre. Falei, esse cara é cheio de unção, padre. Falei, rapaz, não, mas eu achei que era aquelas igrejas que a galera usa aquele vestidão, né, que eu me amarro. A pastora dele, uns anos atrás, só andava assim, hoje ela tá com aquela 15. Mas andava todo engomadinho, eu só andava de social, pá. Mas deixa eu te falar, queridos. Eu falei, Deus, não pode ser normal. O Senhor não pode eu ter passado por tudo isso à toa, para ser mais um. Para ser apenas um galpão, sabe? Num bairro, os meninos barulhentos. Vocês estão sentindo falta de Will? Nem fez barulho hoje, né? É porque ele está lá, queridos. Eu queria que você aplaudisse Jesus bem forte, porque hoje é o nosso primeiro culto lá em Nova Cidade. Já deixou de ser sério. Sabe o que é isso? Isso faz parte de uma visão apostólica, a expansão do reino. Eu não tenho essa visão de congregação, mas lá é uma célula só de crianças da comunidade que cresceu, e nós tivemos a necessidade agora de fazer cultos lá também aos domingos, porque tem os pais, tem a galera entendeu? E o pau tá quebrando. Aí já para ele saber quem somos nós, eu botei logo de frente o Will. Para ele, se ver o Will não se assustar, nós não vamos ter problema mais. Botei o Will e a varetinha dele lá. E aí, eu falei, Deus, qual é o propósito do nosso chamado para essa cidade? Qual é o principado que tem atuado em nossa cidade? E sabe, orando a Deus, eu pude discernir. É o principado jezabélico. E infelizmente muitos crentes cultos, doutores da teologia, conseguem confundir o principado jezabélico com um principado ligado à pornografia, à prostituição, à sensualidade. Enquanto nós, pastores, doutores, de nós mesmos, cheios do nosso intelecto, eu tenho falado isso aqui, nos preocupamos com a sensualidade. Precisamos nos preocupar, entenda, não estou dizendo que não é preocupação, mas olha só, não é nossa prioridade. Presta atenção e vocês vão entender por quê. Enquanto nós nos preocupamos com as vestimentas, com a sensualidade, que está ligado
ao espírito de pombagira, que de fato é um espírito que se manifesta nessa área, nós precisamos estar ligados ao principado jezabélico, que tem como significado sem marido. O original da palavra Jezabel é sem marido. Se não tem marido, não tem sacerdócio. Se não tem sacerdócio, não tem autoridade. E sabe o que esse principado tem feito? Tem destruído as autoridades. E enquanto os religiosos perdem tempo olhando o tamanho da saia, olhando a blusinha, olhando a postura, esse principado está sutilmente se manifestando no meio das igrejas e principalmente dos doutores, arrancando a autoridade do meio da igreja. Esse principado jezabélico, esse governo que está instalado, tem sutilmente arrancado a autoridade de dentro dos lares. E, infelizmente, nós ainda estamos no século XXI. Eu não entendo esse negócio não. Eu entendi aí. Por favor, quando é que passa para o 22? Quando virar Ué, gente, tem dificuldade. Minha mulher, quando olha assim, ela tem dificuldade também. Em pleno século XXI, nós ainda nos conformamos com a aceitação social de pecados tolerados. E Jezabel não passou. Mas eu quero profetizar que essa noite, revestidos da autoridade do Espírito Santo de Deus, através do poder do nome de Jesus, Deus levantará nesse lugar uma geração sacerdotal, revestida de autoridade, que a partir de agora irá destronar o principado jezabélico de sobre essa região de Rio das Ostras. Ainda há uma geração de profetas de codinome Elias. Interessante que eu falei com vocês essas experiências que eu tive aí, eclesiásticas. Eu já contei uma vez como se deu a conversão da pastora Dani. Quando eu conheci a pastora, foi numa escola. Ela jogava buraco. Eu dava aula de capoeira. Ela matava a aula. E eu estudava música. Eu já era convertido. Ela era pagodeira. Pelinha clara, mas sangue de preto. Bichinho. E eu já estava quase 2 anos, 3 anos sem dar uma bitoca. Porque depois que eu aceitei Jesus, fica a dica para os solteiros aí, tá? Eu falei, Jesus, eu sou um cara bonito. Pelas penugem aqui dá para ver o cabelo do negão, né? Ó, escorria. As gatas ficavam doidas. Quando lavava, então, sacudia. Falei, eu sou um cara bonito, mas olha só. Eu quero firmar um voto contigo. Eu quero aquela que vai ser minha esposa, que vai envelhecer ao meu lado, que vai morrer comigo. Só que aquele lance, né? Coração do homem, carne, falha, rapaz. Eu olhava para tudo que é lado nas igrejas. Eu olhava para as irmãs do louvor, eu olhava para as irmãs da dança, eu olhava para as diaconisas, já estava olhando até para as viúvas, para as encalhadas. Ainda há esperança para vocês, tá? Quem sabe, quem está ouvindo sabe, para vocês, dá esperança para vocês. Mas nenhuma delas, aí conheci quem? Nega da gata. Ela falou, olha só, cara, eu já fui logo falando e eu já tive uma barreira muito grande desde a apresentação do nome, que eu tinha que falar meu nome Enéas. Ela, como? Eu falei, meu nome Enéas. Ela, como? Eu falei, 56. A vida inteira sofrendo bullying, eu falei, 56. Ela, eu não sabia. Eu já contei logo a minha história, eu moro na casa de operação, eu era um cara ruim, tralha e tal, mas olha, programadinho. Ela falou assim, olha, só tem um porém, você é crente, eu gosto. Falei, meu Deus, e agora? Eu voltei para o centro de reabilitação, chorei um dia, uma noite, jejuei, falei, rapaz, se é de Deus esse negócio, essa nega vai deixar eu dar uma bitoca. Eu sabia que eu não podia, mas eu fui. Fui que fui.
sábado eu vou com você quando você quiser, mulher. No domingo você tem que ir na igreja comigo. É na igreja? Eu falei, na igreja. Gente, você não tem noção. De sábado eu tô quebrando e a nega toda. E eu aqui, ó, eu crente, meu irmão. Eu todo arrumadinho, todo engomadinho, olhando por nada, falei, alguém vai me ver. Nessas horas, querido, tem sempre um enviado do cão. E eu tava lá quietinho, ele se quebrando todo, aí quando eu vi que vi um engraçadinho de ladinho, eu já dei uma garrafa assim. Olha aqui, ó, diabo, quer roubar minha bênção? Olha o diabo, quer roubar minha bênção? Mas nada. Só que chegava no domingo, eu era assembleando, pau quebrava na igreja. E ela assim, ó. Meu Deus, Deus é surdo. Olha, era um conflito terrível. Então ninguém precisa desmanchar essa mulher, não, eu tô sofrendo ali. Tô sofrendo, estou enfermo de amor, querendo te encontrar. E no dia que eu pensei em desmanchar uma mulher ali, e falei assim, eu me converti, eu falei, graças a Deus. Aonde, meu amor? Ela, Adventista. Eu falei, não, você tinha que ter ficado no pagode. Agora tá mais difícil. Eu sei que um belo dia Deus pegou a pastora Dani de jeito, sacudiu para um lado e o outro, e a bicha ficou mais avivada que eu. Falei, agora eu tô... Quando eu vi que a mulher entrou no fogo, eu falei, agora nós temos que casar. 14 anos eu já estava já fechando o pacote. A nega está com 34, nós fizemos 20, então nós estamos como? Só que, queridos, tudo isso foi Deus nos preparando para o dia de hoje. Sabe por quê? Porque Deus treina os seus profetas e guerreiros em pequenas batalhas, com vitórias, que detêm elementos de uma grande guerra. Ou seja, são em pequenas batalhas que Deus prepara você para grandes guerras. E se você primeiro não entender que é necessário ser pequenininho, assim que nem eu, você nunca vai ser grande igual o presbítero Saulo. Que eu vou te falar, hein? Prefiro ele sem cinto. Vou te dar um, pastor. Ele não. Ele. Cada pai tem um filho que merece. Mas isso, a pastora, a mulher dele, encheu o saco. Saco, cinto. Aí agora ele vai questão de botar um cinto verde e a camisa por dentro da calça. Tá aberta, a festa de São João tá aberta. Deixa eu te falar aqui, vem cá rapidinho, preciso pregar. Deus não vai colocar você num grande campo de guerra se você ainda não foi treinado em pequenas batalhas. Entenda isso, querido. Vou te dar um exemplo bíblico. Davi teve que matar leão e urso para depois um gigante. Davi, ele teve que matar um leão e um urso para depois uma geração inteira de gigantes. Deus está treinando você em pequenas batalhas porque Ele vai colocar coisas grandes em suas mãos. Deus está preparando você, por mais simples que seja, para te colocar em algo muito grande e notório. Deus, Ele é especialista em pegar coisas comuns e transformar em coisas extraordinárias. Se prepara porque Deus vai fazer de você grande nessa noite. Deus, Ele quer fazer com que você cresça. Ele quer expandir. Mas Ele é íntegro. Ele não vai colocar você em uma situação a qual você não esteja preparado. Deus, Ele é íntegro. E Ele não vai colocar em suas mãos algo que você não consiga resolver ou que não tenha já experimentado, passado pela experiência um dia lá atrás, numa proporção menor. Vocês estão conseguindo me entender? E por isso, queridos, quando vou te dar um exemplo, é a sua introdução e se prepara, porque o negócio hoje aqui, quando Deus chamou o profeta Elias, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17, primeiro livro de Reis. Primeiro
livro de Reis, capítulo 17, versículo 8. Deus estava treinando o profeta Elias para destronar um governo jezabélico que havia se instaurado naquela geração. Quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar. 1 Reis 17, versículo 8. Sabe por quê, queridos? Essa noite, olha, entenda, isso é profético, hein? Essa noite, Deus levantará nesse lugar, uma geração profética capacitada a destronar o governo jezabélico de sobre a nossa geração. Nós não seremos meros membros, nós não seremos meras ovelhinhas, seremos uma geração sacerdotal apta a desmascarar o governo jezabélico em nossa geração. Porém, se nós queremos destronar uma grande organização, nós precisamos alcançar pessoas. Se você quer alcançar nações, primeiro, você vai ter que alcançar o indivíduo. Entendeu? Por isso, Deus usou o profeta Elias no texto em que nós vamos ler. Eu te peço muita atenção. Para destronar o governo jezabélico através da vida de uma mulher que representa a nossa geração. Olha o que diz: os milagres em Sarepta. Então a palavra do Senhor ele foi dirigida nesses termos: apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que providencia o teu sustento. Ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traze-me por favor uma vasilha com um pouco de água, para que eu possa saciar a minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traze-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Deus, o teu Deus, juro por seu nome, que não tenho um bolo sequer, senão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. 13. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faça para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o farás para ti e para o teu filho. Porquanto assim diz o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, o azeite da botija jamais faltará, e até o dia em que Deus fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim, ele, ela e a sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, jamais faltou azeite puro na botija, tudo em conformidade à palavra de Deus que era transmitida por meio do profeta. Passados estes acontecimentos, o filho desta mulher viúva, dona de casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela reclamou a Elias: que fui que eu te fiz de mal, ó homem de Deus? Vieste para condenar-me pelo meu pecado e matar meu filho? Ao que Elias lhe rogou: dá-lhe teu filho. Tomando-o dos seus braços, levou-o ao quarto de cima onde estava hospedado e colocou sobre o seu leito. Em seguida, clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, meu Deus, até esta generosa viúva que me hospeda, tu queres afligir fazendo o seu filho morrer? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e suplicou ao Senhor:
Ó Deus, meu Senhor, Deus, faça voltar a vida a este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida retornou, e o menino viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou sua mãe e disse: olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu prontamente Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra de Deus proferida por tua boca é toda ela verdadeira. Que o Espírito Santo nos direcione no entendimento da palavra. Mas eu quero separar alguns personagens. Jezabel é o principado satânico que tem afligido a nossa geração. A viúva, ela vai representar a mulher, que para mim e para você hoje representa a igreja. O filho são os membros. O profeta representa o homem, a autoridade ou o pastor. Tá bom? Vamos ficar nessa? Só que eu quero que você entenda o seguinte: qual é o principal objetivo de Jezabel? Não é trazer pornografia, prostituição, nem adultério, nem promiscuidade, como muita gente pensa. O objetivo de Jezabel é retirar do homem a autoridade. O objetivo e o maior e mais, digamos assim, principal inimigo de Jezabel não é a mulher. Como muita gente fala assim: fulana tem um espírito de Jezabel. Pode até ter, mas não ligado à prostituição e pornografia. Porque o principal e o maior inimigo de Jezabel é o homem. Por quê? Porque ela quer, esse principado quer a autoridade do homem. E se engana quem pensa que Jezabel é um espírito imundo que atua na vida das mulheres, porque espírito é ser assexuado. E o que é um ser assexuado? Não é um ser que tem dois sexos. É um ser que não tem sexo nenhum. E o principal objetivo de Jezabel, e nós vamos começar aqui, é tirar do homem, ou seja, dos pastores, da liderança eclesiástica, a autoridade que lhes foi concedida por Deus. Entenda. E olha como a história começa. Deus já estava cansado de ver Jezabel matar os seus profetas e fala assim: eu ainda tenho um convencional, muito simples, mas que é um cara de coragem. Elias, levanta-te e vai a Sarepta, porque lá eu ordenei a uma viúva que te sustente. E olha que gama de informações peculiares, particulares. Primeiro, Sarepta. Sarepta ficava ao sul de Sidom. Sarepta era uma região totalmente pagã. Sarepta era uma região que era totalmente influenciada pelo governo jezabélico. Jezabel, eu já disse, era sem marido, sem autoridade. A sua religião politeísta. O que é uma religião politeísta? Uma religião que acredita e que cultua vários deuses. A minha sogra, ela faleceu, salva e batizada em Cristo Jesus, glória a Deus. Mas antes ela era politeísta. Falou assim: olha, Maria cura, ai Maria, Maria, Maria. Olha porque João, ai João. Olha porque Expedito, Jesus. Se você falasse para ela estava acreditando, ela estava ali acendendo vela, estava rezando. Mas ela morreu salva em Cristo Jesus. Isso é um ser politeísta. É um ser que adora vários deuses. Sarepta era uma região politeísta. E Jezabel tinha uma postura matriarcal. Ou seja, esse principado, porque esse principado é oriundo da Jezabel mesmo, lá da Bíblia. Mulher de Acabe, frouxo. E Acabe, para mim e para você hoje, são os sacerdotes calça frouxa, covarde, medrosos. Esqueci desse personagem. Ela acreditava num governo matriarcal, só que nós servimos a um Deus macho para
caramba, o gênero dele é masculino. Deus é macho pra caramba, que nem nós assim, ó. Eu e você, homem aí, sacerdote, cabra macho. Que não negocia, que não quebra o princípio. O negócio é mulher com homem, homem com homem, mulher com mulher, ó, foice, faca na cabeça. Já começa por aqui, Deus fala, olha, vai em Sarepta. E o profeta falou assim, caramba, lá eles cultuam vários deuses. Procura uma viúva, e olha que tremendo. Se a mulher era viúva, ela não tinha marido. Se ela era viúva, ela não estava sujeita a autoridade alguma. Ou seja, ela estava sendo influenciada por um governo jezabélico. E eu falei para você, Deus não vai colocar você num lugar grande se primeiro não aprender a ser pequeno. E Deus havia projetado no coração dele de usar Elias para destruir Jezabel, todo o governo. E olha que interessante. Quando Elias chega em Sarepta, ele encontra a viúva, ou seja, ele encontra uma igreja sem autoridade nenhuma. Uma igreja destituída, uma igreja infrutífera, uma igreja morta. Lembra que eu disse que a viúva representa a mulher que representa nós, a igreja atual. Não digo nós não. Nós somos frutíferos, vitoriosos e abençoados. Amém. E quando ele chega lá, diz a Bíblia que ele encontrou a viúva. E ele chegou para ela e falou assim, ei moça, me dá um copo d'água. Sabe por quê? Nessa época aqui, a água, eu estou espiritualizando a coisa agora, a água simbolizava o Espírito Santo. Depois do batismo de Jesus, Deus usou uma pomba. Nessa época aqui, a água representava o Espírito Santo. Querido, olha que revelação apostólica. O profeta chega na igreja e fala assim, ei, me dá um pouquinho do Espírito Santo. Mas era uma igreja que não tinha autoridade, uma igreja que não tinha um sacerdócio, uma igreja que não tinha um princípio. Mas ainda assim, ainda tinha um pouquinho, porque ela falou assim, tá, eu vou buscar. Quando ela sai para buscar, ele grita assim, ei, moça, pode me dar também um pedacinho de pão? O que é o pão para nós, senão a figura do próprio Deus, o pão da vida? Imagina o sacerdote adentrando na igreja e falando assim, ei, será que eu encontro o Espírito Santo aí? Ei, será que tem alimento aí? A mulher olha para ele e fala assim, olha só, profeta, eu não tenho nada, a não ser um pouco de farinha. Sabe o que representa a farinha? A palavra. Eu tenho pouquíssimo alimento. E também só um pouquinho de azeite. Sabe o que representa o azeite? A unção. E eu queria que você fosse fazendo, sabe, a ligação entre os personagens que eu falei com você. A viúva representa a mulher que atualmente, para nós essa noite, representa a igreja. Sem autoridade, sem uma liderança, sem um sacerdócio. A água, o Espírito Santo. O pão, o próprio Cristo. A farinha, o alimento, a palavra. O azeite, a unção. Sabe por quê? Porque havia uma influência jezabélica. Uma influência satânica que havia retirado daquela geração o sacerdócio, a autoridade. E aí, querido, arranca o marido da mulher para você ver. Não arranca não, porque hoje a gente corre o risco, né? Esse dia eu brincando com o Dani, falou, mulher, reage aí, se você morrer, eu vou ter que casar de novo. Eu vou casar com a novinha. Eu tô na sua mão! Falei, tá boa, você tá boa, né? Toda vez começa a cozinhar, passar, lavar, passar. Arranca o marido da mulher, você vai ver a mulher perdida, sabe por quê? Se foi o provedor, se foi o provedor, se foi a base. E aí,